Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21, que fala de mim, fala de você, fala de nós como igreja do Senhor. E vamos orar e manter a Bíblia aberta. Pai Celeste, nós somos gratos porque estamos em Tua casa nesta manhã, e ó Deus, como igreja do Senhor, queremos continuar ouvindo a Tua voz, declarando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Sustenta, ó Deus, mais uma vez aqueles que estão enfermos, em dificuldades físicas ou espirituais ou emocionais, mas que a Tua graça, bondade e misericórdia, com este poder que opera em nós, que é o Teu Santo Espírito, seja, ó Deus, de grande valia na mente e no coração de cada um. Fica, Deus, conosco que estamos aqui e fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o versículo 19 do capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que assim já não sois mais estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E aí o versículo 20 do texto que nós lemos, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Na quarta-feira passada nós começamos uma nova sequência de estudos sobre as heresias contemporâneas. Houve um tempo em que as heresias era negar a deidade de Cristo, ou seja, Cristo não era Deus. Por outro lado, alguns negavam a humanidade de Cristo, Cristo não era humano. Houve um tempo em que eles negavam que a Bíblia não é, ou não era a palavra de Deus. Viu uma discussão para dizer que a Bíblia contém, mas ela não é. Outros achavam que o Cristo é o Filho primogênito e não unigênito de Cristo, e por aí vai a sequência de heresias, né, que vem na história. E ultimamente nós temos algumas heresias que a gente pode chamar de heresia sorrateira, que ela vai de alguma forma minando a igreja. Por exemplo, a ideia de que o amor é o suficiente para a salvação. Se nós amamos, então seremos salvos. Se nós toleramos, então nós seremos salvos. Se a igreja fizer concessões ou concessão, se a igreja não for tão radical, se a igreja não for tão fundamentalista, se a igreja não se opor ao mundo, eu disse, a igreja é uma instituição que dá para fazer concessão, que a igreja dá para ir conduzindo as coisas, sendo mais maleável, sendo mais tolerante, ela dá para seguir em frente. E a igreja inclusiva, alguns estão aí trabalhando com a ideia da teologia inclusiva, da Bíblia inclusiva, dessa igreja que ama tanto, que não pode mais ser intolerante com o mal, pelo contrário, dá para andar de mãos dadas com o poder político, econômico e até imoral dos nossos dias, e assim a igreja vai seguindo. E aí é preciso que a gente pense algumas coisas sobre nós como igreja bendita do Senhor. Se você ler João, por exemplo, 16, ele vem dizendo que o Espírito Santo é quem conduz a igreja em toda a verdade, em toda a consciência de pecado, de juízo e de justiça. Ele diz que esse Espírito Santo separa a igreja das demais comunidades existentes no mundo. Ele disse: este Espírito que habita em vós, que o mundo não conhece, porque não habita no mundo. Depois o verso 23 de João 16, ele disse: olha, aquele que ama e que guarda esses mandamentos de Deus, ele disse, o Espírito Santo e eu viremos e faremos morada nele. Então a igreja de Cristo, quando a gente tem repetido tantas vezes no nosso credo apostólico, que a igreja ela é universal. Eu creio na igreja universal, creio na igreja católica, universal e católico no sentido sinônimo. A igreja mundial, a igreja que está no mundo inteiro, a igreja universal está no mundo inteiro, são cristãos
que estão no mundo e não numa comunidade. O mundo no sentido geográfico e não no mundo pecador. Então essa igreja é composta por membros que estão em todo o mundo, formam a igreja militante de Cristo. E a igreja é invisível, porque só Deus conhece. Por outro lado, a mesma ideia, a igreja não só universal, mas igreja católica, que é essa igreja que está no mundo inteiro, composta por membros que são salvos pela graça de Deus. E esses membros, eles têm o Espírito Santo. E aí ele diz que Deus, o Espírito, vem e faz morada nele. Então a igreja de Cristo, ela é diferente, ela nada contra a correnteza dos nossos dias. É uma igreja que se impõe e propõe a ser exclusiva, porque ela é única, ela é apostólica, ela é bíblica e ela é colocada no mundo como luz do mundo e como sal da terra. Por isso a igreja não faz concessão, ela não anda de mãos dadas para o mundo para se tornar mais amigável, mais tolerante, mais deixa a Bíblia em segundo plano. Vamos fazendo a negociação com o mundo para que a gente tenha uma popularidade maior. Lembrando que Cristo não fez essas concessões, a Bíblia não registra nenhum fato Cristo fazendo isso, e Deus não faz, pelo contrário, ela se impõe no mundo como uma única instituição criada por Deus, sustentada por Deus, a única instituição que o mundo não pode vencê-la, que nem o diabo pode vencer. Por quê? Ela está edificada sobre Cristo, mantida pelo poder do Espírito, e ela a marca dela no mundo é o Espírito Santo, que diz, olha, o mundo não conhece. Então quando ele diz no verso 20 que Deus é poderoso para fazer mais do que pensamos ou imaginamos, pelo poder que habita em nós. Não é um poder que emana da igreja, não é que a igreja em si tenha poder, mas é o Espírito Santo que habita a igreja, esse tem o poder. Por exemplo, Atos 1:8, e diz que a igreja, Cristo disse assim, vocês ficam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, que é o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até Resende, que é os confins do mundo, olhando de lá para cá. Então a igreja de Resende, ela recebeu o poder do Espírito Santo, e aí ela é testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. E aí quando você vai para Romanos 1:16 e 17, vem no mesmo pensamento. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí você vai em Efésios 1:13, ele diz assim, quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da vossa herança. Então a igreja, ela crê porque o Espírito Santo fez crer, e por isso ela foi selada com o Espírito Santo da promessa, e por isso ela tem poder, no sentido de o Espírito Santo se manifesta através da ação e missão da igreja. A igreja é a missionária, a igreja proclama, a igreja fala, a igreja edifica, a igreja sustenta. Por isso que Hebreu diz que, olha, o ajuntamento da igreja edifica. E ele disse, há advertência, porque o dia se aproxima. Então deixar a congregação é correr risco, né? Deixar de reunir, de congregar, é correr risco, porque primeiro não há um mútuo aconselhamento, não há uma mútua advertência, não há um mútuo crescimento, como diz o Salmo 133, que diz que é bom que os irmãos vivam unidos, porque o Senhor ordena a sua bênção e a bênção para sempre. Então a igreja é edificada no ajuntamento. E aí volte os seus olhos para o texto ainda de Efésios 3. Primeiro Paulo usa essa expressão duas vezes. Por exemplo, o verso 1,
por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, e por amor de vós, os gentios. Ele disse, por esta causa, no verso 14, por esta causa me ponho de joelho diante de Deus. Qual é a causa? É a missão da igreja. Ele disse, esta missão entre os gentios. Ele disse que Deus fez de um povo só, judeu e gentil, foi feito um povo só em Cristo. E esta missão da igreja, ele disse, então eu me ponho de joelho. Verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder. Ele vem repetindo isso sobre poder que está venha para a igreja, por meio do Espírito Santo. No verso 18, ele usa a palavra interessante, ele diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento e a altura e a profundidade. Ele diz que se tenha um conhecimento ilimitado da ação, do poder do Espírito Santo que atua no mundo através da igreja, mas que só a igreja tem essa autoridade. O mundo não tem, o mundo não pode ensinar a igreja, o mundo não tem nada para ensinar para a igreja, pelo contrário, é a igreja que ensina o mundo, é a igreja que influencia o mundo, é a igreja que dita as ordens espirituais no mundo. Mas tem muitos membros de igreja que estão se deixando levar, achando que o mundo tem algo a somar com a igreja. O mundo não tem nada a somar à igreja. Se você observar João 14, por exemplo, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, ele está dizendo isso para a igreja, para o colégio apostólico. Ele diz, credes em Deus e credes também em mim. Quando ele vai para o capítulo 15, quando ele fala que a igreja, ele diz assim, olha, vocês são os ramos, é a igreja. Cristo, ele disse, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos e o meu pai é agricultor. Isto é para a igreja, não é para o mundo não tem nada a ver com Deus, pelo contrário, a igreja tem uma responsabilidade com o mundo, de dizer que há pecado, que há justiça e que há juízo. O mundo não pode influenciar a igreja, mas nos nossos últimos dias, as heresias contemporâneas, elas têm exercido um poder muito grande na igreja, porque tem igreja que tem esperado, houve um tempo em que a ênfase muito grande era em manifestação demoníaca, era em possessão demoníaca, e hoje a influência é na tolerância e na convivência, que a igreja pode andar de mãos dadas com o mundo. Então essa história de teologia contemporânea, a história das orações determinativas, da história de profetize, ordene, determine, tome posse, são heresias que vêm contrária à palavra de Deus e que sorrateiramente vão tomando espaço na vida do cristão. Algumas músicas que têm surgido em nossos dias são músicas que só enaltece o cristão e não dignifica a honra do Senhor, não glorifica o Senhor, mas é voltada para que o cristão ou o membro de igreja se sinta bem, se sinta um poderoso. O poder emana de você, o poder vem de você, o poder está dentro de você, e por aí vai. E não se refere à esta ação soberana do Espírito Santo. Ele diz, olha, com todo o poder que habita em vocês, que é o poder do Espírito Santo, que aí você tem autoridade para perdoar, para ser perdoado, para amar, para ser amado, para ser luz da terra, para ser sal da terra, para influenciar o mundo e não ser influenciado. A igreja se coloca no mundo como única, como eu já falei, instituição, que a Bíblia diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando chega nesse verso 20, e diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É o poder de Deus através do Espírito Santo que habita na igreja. Isso é confortante e é edificante, você pensar que crer num Deus que é capaz de fazer tudo o que você pensa e tudo o que você imagina, mas não é um Deus que se coloca como seu garçom,
que você ordena e que você determina, porque a igreja é uma instituição que sabe esperar para o tempo do Senhor. Ele é capaz de fazer sim, tem poder para fazer sim. Fará? Não sei, porque o Salmo 40 diz: esperei confiantemente pelo Senhor e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Ele diz: Ele tirou meus pés da lama e me firmou os pés sobre uma rocha. E disse: muitos virão essas coisas e confiarão no Senhor. Mas é preciso saber esperar confiantemente pelo Senhor, porque Ele ouve por socorro. E Ele disse: Ele me responde. O Salmo 116, Ele disse: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Ele disse: quando laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, eu caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, e Ele disse: então volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda e a minha alma da morte. Por isso eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse: estive sobre modo aflito. O ser humano não foi feito para enfermidade, mas por causa do pecado nós sofremos enfermidades. E quando vem enfermidades, Ele disse: eu caí em tribulação e tristeza, mas eu fiz uma coisa, aí eu invoquei o Senhor. E Ele disse: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram, mas eu invoquei o Senhor. E Ele disse: mas eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele me ouve. Então a igreja está acima de tudo. A igreja, ela age nesse poder de Deus, o Espírito Santo que habita na igreja, e a igreja sabe que Deus é infinitamente poderoso para fazer mais do que o que pensa e o que imagina. No entanto, é preciso saber esperar, porque a agenda de Deus é diferente muitas vezes da nossa agenda. Nós queremos para agora, e Deus diz: agora não, daqui a pouco. Deus responde dizendo sim, não e espere. E o que está no teu coração é mais importante pensar que está de acordo com a agenda de Deus, apesar da minha vontade, como disse Cristo na oração do Getsemane, dizer: Pai, contudo faça-se a tua vontade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos agradecer o teu nome, porque a tua igreja, ela é sustentada, ela é alimentada pelo poder do teu Santo Espírito, ó Deus, e nós queremos agradecer, porque tu és um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, ou imaginamos, ou esperamos, e graças ao teu nome, porque as respostas às nossas orações sempre virão no tempo certo. Por isso, ó Deus, seja misericordioso para conosco e nos abençoe, e responda-nos, ó Deus, segundo a tua graça e a tua misericórdia, e segundo a tua própria vontade, porque queremos confiar, continuar confiando e esperando na resposta que vem do teu coração para o nosso coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.